Olá pessoal, bom, vamos agora para o último vídeo dessa unidade de conhecimento sobre lógica de predicados. Então a gente já viu várias coisas a respeito da lógica de predicados, mas eu acredito que vocês devem ter percebido que o conteúdo de lógica proposicional foi muito mais extenso, né? Porque, como eu havia falado para vocês, a lógica de predicados ela é uma extensão da lógica proposicional. Sendo assim, tudo aquilo que a gente viu em lógica proposicional, ele acaba sendo útil para também o nosso estudo da lógica de predicados. Tá bom? Então, o que a gente vai ver nesse vídeo agora? Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com a dedução natural aplicada à lógica de predicados. Ou seja, como é que eu pego um argumento que está escrito usando fórmulas bem formadas da lógica de predicados e eu vou verificar a validade desse argumento a partir do uso da dedução natural. Na lógica proposicional, nós vimos a dedução natural a partir de aspectos intuitivos, aspectos mais formais, depois vimos as regras, certo? Então foi feito um trabalho muito extenso quando a gente trabalhou com dedução natural. Na lógica proposicional, nós vimos não somente a dedução natural, como também vimos outros métodos, como o método axiomático, o tabuleau analítico, tá bom? Mas aqui na lógica de predicados, para o escopo desse nosso curso, que é um curso introdutório de lógica matemática, nós vamos trabalhar apenas com a dedução natural, tá bom? Outros mecanismos podem ser vistos em cursos mais avançados, mas esse daí foge ao escopo do nosso curso, beleza? Então, nós vamos aqui ver alguns exemplos, aliás, vamos ver várias informações interessantes. Vou também mostrar alguns exemplos para vocês e também deixar alguns desafios para vocês fazerem em casa, que vai ser analisado no nosso momento síncrono, beleza? E isso, claro, para os meus alunos que são estudantes do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Quem está acompanhando esses vídeos, né, como uma pessoa curiosa, interessada por aprender mais sobre lógica matemática, né, pode entrar em contato comigo através do e-mail que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para de repente trocar alguma figurinha ou ver alguma informação a mais. Claro que eu terei o maior prazer do mundo em compartilhar esse conhecimento com vocês, beleza? Para começar o nosso trabalho, né, a primeira coisa que a gente tem em mente é que as regras que a gente vai utilizar aqui, elas deverão preservar os valores lógicos, né, de modo que todas as hipóteses se todas as hipóteses forem verdadeiras em alguma interpretação, então a conclusão também será verdadeira naquela interpretação. Bom, esse sistema que a gente vai trabalhar, ele é um sistema que é correto e completo. Então, corretude e completude nós vimos no nosso estudo da lógica proposicional. Então, o que valeu para a lógica proposicional a respeito da corretude e da completude também continua valendo para a lógica de predicados, beleza? Vamos avançar aqui um pouquinho mais no nosso slide. Bem, então quais serão as regras que a gente vai trabalhar nesse nosso processo de dedução? Serão as mesmas regras que a gente trabalhou na lógica proposicional, certo? Todo aquele conjunto de regras que a gente viu em lógica proposicional, porém nós vamos ver algumas regras a mais. Essas regras a mais que a gente vai trabalhar, elas serão utilizadas para quê? Para o uso das fórmulas que são quantificadas. Então, eu posso aplicar uma regra da dedução natural, como por exemplo a conjunção, né, numa fórmula quantificada? Nem sempre, certo? Então, em geral, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos eliminar os conectivos das sentenças, depois aplicar as regras da dedução natural que já são conhecidas da gente e, caso seja necessário, aplicar regras que tragam de volta os quantificadores, tá certo? Então, mas isso vai depender muito do tipo de argumento que a gente está trabalhando, certo? Então, as regras que a gente vai trabalhar aqui, as novas regras, elas estarão focadas na questão dos quantificadores, correto? Bom, então nós temos aqui nesse slide que ele fala sobre as regras de equivalência e as regras de inferência para a lógica proposicional. Então, está dizendo aí, como eu já tinha comentado com vocês,
que também fazem parte da lógica de predicados, uma vez que a lógica de predicados é uma extensão da lógica proposicional. Beleza? Então, para a gente utilizar a lógica de predicados para provar esse argumento aqui, nós vamos ter que trabalhar com o quê? Trabalhar com a questão desses quantificadores, né? Aqui eu tenho um quantificador universal, aqui eu tenho outro quantificador universal e aqui também e aqui também. Então, dessa forma, né, nós precisamos trabalhar de uma maneira diferente, né? Como diz aqui, ó, no entanto, existem muitos argumentos com FBFs predicados que não são tautologias, mas que ainda são válidos devido à sua estrutura e ao significado dos quantificadores universal e existencial. Bom, como a gente tinha comentado em momentos passados, as regras que a gente trabalha na dedução natural, elas são tautologias, certo? Bem, na lógica de predicados, a gente avaliar a validade de um determinado argumento, saber se ele é uma tautologia ou não, é bem mais complexo, né? Bem diferente do que foi na lógica proposicional, certo? Por quê? Porque aqui a interpretação da fórmula depende do universo do discurso e de outras características que a gente trabalhou anteriormente, certo? Bom, mas vamos passar aqui. Bem, como é que a gente vai trabalhar aqui, né? Como ele está colocando aqui no slide, a abordagem geral para provar esses argumentos é retirar os quantificadores, manipular as FBFs sem os quantificadores e depois colocá-los no lugar. Então, isso que eu acabei de ler para vocês, ainda há pouco eu tinha comentado na abertura desse vídeo, certo? Então, nós vamos trabalhar com novas regras que vão fornecer mecanismos para retirar e para inserir os quantificadores, certo? Então, basicamente serão 4 regras, ou seja, eu terei novas regras, né? Uma para retirada de cada um dos quantificadores, o universal e o existencial, respectivamente, e uma regra para inserção de cada um desses quantificadores, universal e existencial, respectivamente. Então, a gente poderia dizer que serão 2 regras, mas como eu tenho 2 quantificadores, o universal e o existencial, na verdade serão 4 regras. Então, eu terei 2 regras para retirar quantificadores e 2 regras para inserir, né, inserção de quantificadores. Tá certo? Bem, vamos passar aqui adiante. Bom, aqui eu tenho em rápidas pinceladas uma tabela que mostra aqui na nossa coluna da esquerda eu tenho as fórmulas quantificadas, né, no seu formato mais simples, o que é que a gente pode deduzir, quais são os nomes e abreviaturas para as regras e as restrições de uso. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês para as restrições de uso. Vocês vão ver que o uso dessas regras na lógica de predicados são bem tranquilas, é muito fácil. O que pega muitas vezes é a questão das restrições de uso. Nem sempre, né, eu posso utilizar direto uma determinada regra. Eu preciso observar com bastante atenção a restrição de uso, certo? Como o próprio nome diz, restrição de uso. Se determinada restrição é identificada, eu não posso utilizar aquela regra naquele momento, tá bom? Bem, então vamos lá. Aqui eu tenho uma fórmula quantificada universalmente para todo x, x satisfaz p, né? O que é que ele quer dizer? O que é que a gente pode deduzir? Eu posso deduzir um predicado P, T, em que T é uma variável ou um símbolo constante. Então, veja bem, eu posso pegar, eliminar essa quantificação universal e no lugar do x eu posso colocar ou uma outra variável ou uma constante, né? Vamos lembrar que variáveis e constantes, né, são termos, né? Ah, mas no vídeo passado, quando a gente falou sobre termos, você mencionou apenas variáveis e funções. Você não falou de constantes? Sim, falei sim. Você que não está lembrado. Eu disse que uma constante é uma função com aridade zero, né? Então, uma constante uma função sem aridade nenhuma, tá bom? Lembre-se bem, qualquer coisa, veja um vídeo passado. Bem, gente, então vamos lá. A regra que a gente utiliza para remover a quantificação universal, né, é a chamada particularização universal ou simplesmente PU, né? PU, particularização universal. Bom, eu posso usar sempre que eu quiser essa regra? Não é bem assim. Então veja bem, qual é a restrição de uso? Se t for uma variável, não deve estar dentro do escopo do quantificador para t. Ou seja, se eu vou substituir esse x
né, por uma variável, eu não posso substituir por uma variável que esteja dentro do escopo de um quantificador, tá certo? Eu tenho que escolher uma outra variável, tá bom? Então, quando a gente trabalhar com exemplo, vai ficar mais claro isso daqui. Ou você pode substituir o x por uma constante, tá certo? A gente vai ver exemplos e vai ficar mais claro. Bem, a próxima regra, ela se aplica a uma fórmula quantificada existencialmente. Como vocês podem ver aqui, existe x tal que x satisfaz p. Então, o que eu posso deduzir disso daqui? Eu posso deduzir uma expressão PA, em que A é um símbolo constante, não utilizado anteriormente na sequência de demonstração. Veja bem, aqui eu substituí a minha variável x por uma constante A, desde que essa constante não tenha sido utilizada anteriormente em uma sequência de demonstração. Certo? Então, se essa constante já tiver sido utilizada anteriormente, eu não posso utilizar ela aqui quando eu aplicar a regra da particularização existencial ou simplesmente PE, como vocês podem ver aqui na coluna. Tá certo? Bom, qual é a restrição de uso? Só para reforçar, a restrição é o seguinte: é necessário que seja a primeira regra a usar essa constante A. Tá bom? Então, se essa constante A que eu coloquei no lugar da variável x, ela já tiver sido utilizada, então estou ferindo a restrição de uso. E aí eu não posso utilizar. Beleza? Então aqui nós temos nesse slide as regras de particularização universal e de particularização existencial. Essas duas regras, elas servem para quê? Para remover quantificadores ou universais ou existenciais. Vamos passar aqui, adiante. Bem, gente, logo em seguida eu tenho as regras de generalização. E aí eu vou ter também duas generalizações. A generalização universal e a generalização existencial. Na generalização universal, eu tenho aqui uma determinada sentença, né, um px, e aí eu coloco o meu quantificador universal nela, certo? Ou, como poderíamos dizer, eu apenas faço a colocação do quantificador universal para essa variável x. Bem, qual é a restrição que eu preciso observar nesse caso aqui? Px não pode ter sido deduzida de nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre. Então veja bem, se de repente eu vou colocar uma quantificação universal e essa fórmula foi deduzida de uma outra fórmula, de uma outra hipótese, desculpa, em que o x era uma variável livre, eu não posso utilizar. Lembre-se do conceito de variável livre, certo? Quem não tiver lembrado, assiste o vídeo passado e aí recorda bem direitinho. Além do mais, ela nem pode ter sido deduzida através de uma particularização existencial de uma FBF na qual x é uma variável livre. Então, a generalização universal ela tem uma restrição de uso bem forte, né? Ela não, o px, né, o predicado px, não pode ter sido deduzido de uma outra hipótese, né? Nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre, nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre. E nem pode ter sido deduzida, né, através de uma particularização existencial de uma FBF na qual x é variável livre. Então vejam que a expressão variável livre foi bem frisada aí, tá certo? Bem, e para a gente finalizar essa parte das novas regras, vamos aqui conhecer a chamada generalização existencial. Então, a generalização existencial é nada mais nada menos do que a recolocação, vamos dizer assim, do quantificador existencial em uma fórmula que não está quantificada. Então, vejam bem, nesse caso aqui, eu tenho uma fórmula que ou tem uma variável, né, livre, ou uma constante, certo? Então, veja aqui, Px ou Pa, em que A é um símbolo de constante. Então, eu simplesmente quantifico ela com o quantificador existencial e, né, no caso ter uma constante, eu tenho que colocar uma variável. O nome dessa regra é generalização existencial, mas eu também tenho uma restrição, certo? A restrição, no caso aqui, ele diz o seguinte: para ir de PA, né, que é uma particularização com uma constante, existe x tal que x satisfaz P, x não pode aparecer nessa particularização existencial, certo? Bom, falando assim, esses conceitos parecem complicados, mas quando a gente começar a ver os exemplos, a coisa vai ficar mais tranquila, beleza? Vamos aqui passar adiante. Então vamos ver aqui um exemplo bem interessante, né? Bom,
O que ele está dizendo aqui sobre a particularização universal, né? Essa regra diz que podemos deduzir Px, Py, Pz, Pa, etc. Né? Lembrando que o A geralmente é usado para constantes para todo x satisfaz P, retirando assim o quantificador universal. Observemos esse argumento. Todos os homens são mortais, Sócrates é humano, portanto Sócrates é mortal. Usando a notação, nós vamos ter isso daqui, certo? Hx para denotar que x é humano, né? S é uma constante que vai simbolizar Sócrates e mx é o meu predicado que diz que x é mortal. Então, meu argumento fica da seguinte maneira, né? Para todo x, né? Se x é humano, então x é mortal. E Sócrates é humano e Sócrates é mortal. Beleza? Então, dessa forma, como é que a gente vai verificar a validade desse argumento? Bom, então como é que a gente vai verificar a validade desse argumento? Primeira coisa que a gente precisa observar aqui, turma, é o seguinte. Esse argumento aqui, certo? Eu tenho essa primeira parte aqui, que isso daqui é uma hipótese, certo? Essa fórmula quantificada universalmente, ela se refere a essa parte aqui. Aí eu tenho uma outra hipótese, no caso é esse predicado aqui, e a minha conclusão é esse outro predicado. Bom, observe o seguinte, nessa hipótese aqui eu estou utilizando variáveis, né? Então essa hipótese aqui se refere a essa parte do argumento, todos os homens são mortais. Então qual seria o nosso universo do discurso? Os homens, a humanidade, certo? Então o nosso universo do discurso seria a humanidade. Sócrates é homem, né? Então ele está aqui nesse caso, ele está utilizando o predicado H, que denota que x é humano, só que no caso está usando a constante Sócrates, né? No caso representada por S. Portanto, Sócrates é mortal. Então o predicado mortal aqui também está especificando o uso da constante Sócrates. Tá bom? Bem, vamos passar aqui para a nossa lousa digital para a gente poder proceder com a demonstração desse argumento, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos que as nossas hipóteses, né? Assim como a gente aprendeu lá na demonstração da dedução natural, eu preciso colocar minhas hipóteses nesse esquema, né? Eu numero as linhas, identifico elas como hipóteses, alguns autores podem chamar de premissas, certo? Isso daqui tanto faz, mas vejam bem, então o meu argumento está aqui, certo? Meu argumento aqui, bonitinho e tal. O que é que eu preciso fazer nessa linha aqui? Primeira coisa que eu preciso fazer é eliminar essa quantificação universal. Então, eu vou aplicar que regra? Eu vou aplicar a chamada particularização universal. Em que linha? No caso aqui, a linha 1. Então, o que é que nós vamos fazer? De acordo com o que a gente viu no slide anterior, onde naquele slide que apresentava as regras, eu preciso substituir essa variável x ou por uma variável ou por uma constante, certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, HS condicional ms, certo? Por que é que eu estou utilizando aqui a constante s? Porque eu já tenho essa constante aqui na minha fórmula, né? Então, utilizei aqui a particularização universal na linha 1 e agora na linha 4 eu vou aplicar o quê? Aqui eu tenho uma condicional, né? Aqui na linha 2 eu tenho um antecedente dessa condicional e aí tranquilamente eu posso aplicar aqui a famosa regra modus ponens, né? Modus ponens na linha 2 e na linha 3. E aí o que é que eu vou deduzir? Vou deduzir o consequente da condicional, que no caso é ms. Esse ms aqui, que a gente acabou de obter, né, é o que? É justamente a conclusão do meu argumento, certo? Logo, vocês podem observar que eu acabei de demonstrar que meu argumento é válido. Esse exemplo ele é muito simples, eu diria até que é um exemplo bem trivial. Nos exercícios, a gente vai trabalhar com exemplos mais elaborados. Mas a essência é essa. Você precisa eliminar os quantificadores, depois aplica as regras necessárias, regras de dedução ou regras de substituição,
E se for o caso, você traz de volta os quantificadores, beleza? Vamos avançar aqui no nosso slide, porque no nosso slide tem nós vamos para um outro exemplo, certo? Nesse outro exemplo, eu estou trabalhando com a particularização existencial. Eu vou dar uma sumida aqui para poder vocês verem melhor, certo? Então, vamos lá. Então, o que é que nós temos aqui? Na regra da particularização existencial, ela nos permite retirar um quantificador existencial, né, de acordo com o que está colocado aqui, e ela diz que a partir de existe um x tal que x satisfaz P, eu posso deduzir um PA, um PB, um PC, desde que esses símbolos constantes sejam novos, certo? Ou seja, que eu não tenho utilizado ainda, tá bom? Então, nós temos aqui um argumento, né? As minhas hipóteses estão aqui quantificadas, a primeira hipótese quantificada universalmente, a segunda hipótese quantificada existencialmente, e aí eu começo por onde? Veja que eu comecei pela particularização existencial. Então essa é uma dica bacana que você deve sempre que possível seguir. Então quando você tiver uma fórmula com vários quantificadores, sejam quantificadores universais ou existenciais, você deve priorizar aquelas fórmulas que estão com quantificadores existenciais, certo? Então, para aplicar a particularização existencial. Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós aplicamos a particularização existencial, depois aplicamos a particularização universal, aí ficou dessa maneira. Veja que na particularização universal, eu estou utilizando aqui a constante A que foi utilizada na minha particularização existencial. Não tem problema, você pode voltar naquele ponto em que eu falei sobre as regras e suas restrições, que não tem restrição alguma eu, numa particularização universal, utilizar uma constante que já foi utilizada numa particularização existencial. E nós terminamos aqui, né, aplicando o modus ponens e obtivemos essa QA, certo? Bem, vamos ver aqui. Certo? Então, nesse caso, turma, o que é que nós acabamos de ver? Vamos voltar aqui um pouquinho, por aí. Ai, meu Deus. Bem, então, nós vimos aqui a aplicação da particularização existencial, certo? Então, é simples, não tem muito mistério, você simplesmente substitui a variável por uma constante. Claro que essa constante tem que estar no universo do discurso. Deixa eu só reaparecer aqui para vocês. Beleza? Então, essa constante ela deve estar no universo do discurso. E aqui, assim como no exemplo anterior, uma vez que eu tenho fórmulas que não estão mais quantificadas, eu posso aplicar as regras da dedução natural. Beleza? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Bem, aqui é só uma breve explicação da particularização existencial, né? Como eu acabei de falar para vocês. Use a particularização existencial logo no início de uma sequência de demonstração. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês está sendo colocado aí no slide, né? O efeito de restrição sobre a PE, né, que é a particularização existencial, é que você deve primeiro olhar todas as suas hipóteses se quiser usar PE em alguma delas, faça o primeiro. Então, uma dica valiosa que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Bom, quanto à generalização universal, que agora a gente aprendeu a remover os elementos, né? os quantificadores, agora a gente vai trazer eles de volta. Né? Então, a generalização permite a inserção de um quantificador universal. No entanto, isso precisa ser feito de modo muito cuidadosamente. Como eu havia comentado com vocês, a generalização universal ela exige muito mais cuidado. Tá certo? Bom, temos aí um exemplo, vamos já trabalhar nele. Bom, para a gente ganhar um tempo aqui na nossa explicação, vejam que já fiz aqui a demonstração. Então, eu tenho as minhas hipóteses, né? Vejam que essas duas hipóteses elas estão quantificadas universalmente. Vejam que no primeiro momento eu resolvi trabalhar com a hipótese que era maior, né? Mas isso tanto faz como tanto fez. Então eu fiz a particularização universal da linha 1, depois apliquei particularização universal na linha 2 e logo em seguida modus ponens com a linha 3 e a linha 4. Obtive isso daqui, obtive QX, né? Então predicado Q, X satisfaz Q. Bem,
A minha conclusão era uma fórmula quantificada universalmente, que era justamente que esse predicado que fiz a generalização universal, utilizando a linha 5, e obtive isso daqui, que é justamente a minha conclusão, certo? Então, como vocês podem ver, esses exemplos que são bastante simples, bastante, eu diria até triviais, não é muito complicado você verificar a validade de um argumento da lógica de predicados utilizando a dedução natural, beleza? Bom, como a gente tinha comentado no início, as restrições com relação à generalização universal, elas precisam ser observadas com bastante cuidado. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos algumas recomendações interessantes. Vamos observar que eu tenho aqui uma hipótese, né? É um predicado que não está quantificado e ela é uma hipótese. Se eu aplicar a generalização universal nela, certo? Está errado. Por quê? Porque nesse caso aqui eu estou aplicando uma generalização universal em uma variável que antes era livre. Então você pode voltar lá naquele slide da apresentação das regras que você vai ver que isso não é possível. Vamos ver aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui essa hipótese, aí fiz a particularização universal, né? Ou seja, eliminei o quantificador universal, obtive isso daqui. Depois eu fiz a particularização existencial para eliminar o quantificador existencial e obtive esse predicado aqui, tá certo? Vejam que quando eu fiz a particularização existencial, eu substituí a variável y por uma constante a, certo? Bem, nesse caso aqui, ó, depois na linha 4 foi feita uma generalização universal. Por que está errado, né? Porque essa fórmula, esse predicado aqui, essa fórmula, foi obtida através de uma PE, ou seja, de uma particularização existencial da fórmula no passo 2. Então, eu não posso fazer isso. Nesse caso aqui, ó, o x era uma variável livre. Nesse caso, nessa linha 3, a variável x ela está livre. Então, eu não posso pegar uma variável livre e depois aplicar generalização universal e quantificando essa variável. Isso não deve ser feito. Beleza? Vamos aqui passar adiante. Bem, para a gente comentar mais um pouquinho sobre essas regras, né? Então a generalização existencial ela permite a inserção de quantificador existencial. Nós já vimos isso em vários momentos aqui, certo? E aqui temos mais um exemplo para a gente poder trabalhar. Ok? Vamos lá, trabalhar esse exemplo. Bom, esse exemplo muito simples também, né? O nosso argumento ele é composto apenas de uma condicional, certo? Nesse caso aqui a condicional tem um antecedente quantificado universalmente e o consequente quantificado existencialmente. Bem, eu queria chamar a atenção de vocês para essa fórmula especificamente, porque ela diz uma coisa bem interessante. Ó. Ele está dizendo que para todo x, x satisfaz P. Se para todo x, x satisfaz P, então existe um x que x satisfaz P. Né? Aqui a prova, aqui é uma tautologia, né? Então o que é que nós estamos dizendo aqui? Se eu tenho um determinado conjunto em que todos os elementos desse conjunto satisfazem esse predicado, então existe um elemento desse conjunto que satisfaz. É uma coisa assim um tanto óbvio, ululante, né? Mas vamos mesmo assim proceder com a demonstração disso, né? Então, nossa hipótese é que para todo x, x satisfaz P. Bom, como é que eu tenho que fazer? Inicialmente, eliminar o quantificador universal, aplicando a particularização universal na linha 1, obtenho essa fórmula, certo? Não há necessidade de eu substituir x por uma constante, certo? E depois eu aplico a generalização existencial, que é justamente para colocar o quantificador existencial na minha fórmula, correto? Então aí, demonstrado o argumento, podemos proceder para o próximo ponto, beleza? Vamos aqui voltar para o slide. Bem, até aqui tudo bem? Então, quando a gente vai trabalhar com essas regras de dedução na lógica de predicados, é interessante que nós esbocemos um plano de ataque, como diz aqui o autor do nosso livro, né? Vou sumir aqui um pouquinho. Então vejam bem, embora tenhamos adicionado apenas 4 regras, né,
o conjunto de regras é completo e correto. Então, isso já fica claro para vocês com relação à corretude e completude, beleza? Podemos provar todos os argumentos válidos e apenas esse usando essas regras. Então, só dá para a gente provar argumento que seja válido, tá bom? Bom, então nós podemos esboçar um pequeno plano de ataque que começa como? Retirando os quantificadores, depois manipulando as FBS separadas e inserir os quantificadores caso seja necessário. Como esse vídeo já está ficando um pouco longo, eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês tentarem em casa, tá certo? E também temos um próximo exemplozinho aqui para a gente brincar, né? Bem, nesse caso aqui, não é um exemplo, desculpa. Nós estamos trabalhando aqui com a chamada hipótese temporária. Então, o que é uma hipótese temporária? Porque às vezes é necessário você inserir, né, uma hipótese na sua demonstração para que você possa conseguir realizar a demonstração. A gente viu isso na lógica proposicional e também nós podemos aplicar na lógica de predicados. Então, como ele diz aqui, ó, uma hipótese temporária, né, T, foi inserida em uma sequência de demonstração como uma hipótese. Finalmente, nós temos uma nova FBF que vai ser deduzida de T e de outras hipóteses, certo? Bem, observe aqui esse exemplo, como está bem tranquilo. Eu tenho aqui o meu argumento, o que está depois do nosso conectivo da condicional é a minha conclusão, e eu tenho apenas uma única hipótese. Veja que com essa única hipótese aqui, certo? Se x, então, para todo y, que xy, eu não teria condições, né, de trabalhar. Portanto, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar uma hipótese temporária. E outra coisa, nessa hipótese temporária, você vai observar que o px ele é um antecedente dessa condicional. Ou seja, isso te remete a quê? A demonstração condicional que a gente viu lá na lógica proposicional. Bom, feito isso, realizei aqui o modus ponens. Observe que nesse caso aqui eu pude realizar o modus ponens tranquilamente, numa boa. Concluí uma fórmula quantificada. Depois tive que aplicar a particularização universal, né? Fazendo a retirada do quantificador. E logo em seguida a gente faz a retirada da hipótese temporária. Essa retirada da hipótese temporária é nada mais nada menos do que a devolução da hipótese temporária ao seu local de origem. Como vocês podem observar, ó, eu trouxe de volta o px como antecedente dessa condicional, e aí é como se eu estivesse levando ela de volta, ou seja, eu peguei ela emprestada aqui da conclusão, né? Trouxe ela como hipótese temporária, como vocês podem ver aqui, certo? Vocês podem ver, eu trouxe ela como hipótese temporária e logo em seguida, aqui na linha 5, eu retirei a hipótese temporária, devolvendo ela para o seu local de origem, que no caso seria a minha conclusão. Feito isso, faço uma generalização universal e coloco aqui o meu quantificador universal para a variável y, beleza? Então, isso é o uso da hipótese temporária, certo? Bem, temos também na lógica de predicados a questão das equivalências, certo? A gente não pode esquecer que nós também trabalhamos com equivalência. As equivalências que eu estou trazendo para vocês aqui, elas são utilizadas na dedução natural. Então, vejam bem, aqui eu tenho uma fórmula existencial em que o quantificador existencial está negado e o meu predicado não. Isso equivale a uma fórmula com o quantificador universal e o predicado negado. Vejam que isso daqui está parecido com aquilo que a gente viu no vídeo sobre os aspectos formais da lógica de predicados, né? Mas se você voltar para aquele vídeo, você vai ver qual é a diferença e eu sugiro você fazer isso, certo? Principalmente se você for meu aluno. Bom, e aqui eu tenho uma outra equivalência. Observe que nesse caso a negação está no quantificador universal, o meu predicado não está negado, mas a equivalente dele tem, eu substituí a quantificação existencial que estava negada, aliás, universal que estava negado, substituí por um quantificador existencial e o meu predicado acabou sendo negado, beleza? Então, nós temos aqui essas equivalências que são muito importantes também quando você estiver trabalhando no processo de dedução. Por quê? Porque muitas vezes você pode estar num processo em que você
nega uma determinada fórmula e a negação do quantificador, você precisa eliminar essa quantificação essa negação do quantificador, e esse processo é meio que, vamos dizer assim, ele está empurrando para dentro da fórmula a negação. Então, quando eu nego aqui o quantificador universal ou existencial, então eu empurro ele para dentro, o que é que vai acontecer? O que era existencial vira universal, o que era universal vira existencial. E essa negação que estava aqui no quantificador passa para o predicado. Beleza? Vamos adiante. Bom, então, já chegando aos finalmente aqui desse nosso vídeo, que já está bem avançadinho, bem longuinho, né? Nós vamos só comentar que nós podemos provar argumentos verbais utilizando a lógica de predicados, ou seja, eu preciso primeiro traduzir um argumento verbal para uma fórmula da lógica de predicados e depois proceder como a gente veio procedendo ao longo desse vídeo. Beleza? Temos aqui um exemplo bem bacana, só que aqui é uma parte dele, eu vou deixar que vocês façam aí em casa mesmo. Então veja aqui, temos esse argumento, todo laptop tem um disco interno, etc e tal. Temos aqui os predicados e esse argumento aqui eu transformei nessa fórmula. Então, o que é que vocês vão fazer? Aqui eu tenho a minha hipótese, aqui eu tenho outra hipótese e aqui eu tenho a minha conclusão. Veja que a conclusão é uma fórmula quantificada existencialmente, certo? Então, dever de casa para vocês provar esse argumento aqui. Beleza? Bem, para a gente finalizar o vídeo, né, uma rápida revisão do que a gente viu, nós vimos aqui a aplicação das regras de dedução e vimos também a utilização de predicados para demonstrar argumentos verbais. Isso foi visto rapidamente e vai ficar como dever de casa para vocês, tá certo? Então, a ideia principal desse tópico é que o sistema lógico de predicados é correto e completo, então todos os argumentos válidos e apenas esses são demonstráveis. Ou seja, eu não tenho como demonstrar um argumento não válido. Bom, esse material foi feito baseado nesse livro, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, que eu já até usei em outro momento e até comentei com vocês que esse livro aqui é um livro de matemática discreta, mas que tem um capítulo sobre lógica que é bem interessante. Bom, gente, então, sendo assim, ficamos por aqui. Com esse vídeo nós encerramos a parte de lógica de predicados e a segunda etapa da nossa disciplina. Nossa próxima etapa será conhecer um pouco de lógica modal, vão ser vídeos rápidos, vai ser só uma breve introdução à lógica modal. E para finalizar a disciplina, nós vamos ver também uma rápida introdução à álgebra booleana, certo? Então nós já estamos caminhando para os finalmente dessa disciplina. Então encontro vocês ou no nosso encontro síncrono ou no próximo vídeo. Até mais!